Orgulhosa. Tá? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. É maravilhoso poder estar aqui com vocês hoje. Vocês viram que a nossa aula de ontem, né, de 1 hora foi para 1 hora e meia, né? Então, muito conteúdo. Acabou aí que eu tendo que no final passar correndo aí o conteúdo, mas foi valioso, não foi? Gente, se for pegar realmente estudar nesses elementos, cada elemento a gente vai uma semana inteira só em cima dele. Então, tipo, que passar de raspão é muito difícil, porque dá vontade de entrar fundo assim em cada conteúdo com vocês. E o nosso tempo aqui não é tão longo. Hoje, então, tá? Hoje nós vamos ter, olha só, hoje a nossa live, a nossa aula aqui vai estar, né, recheada também. Tem conteúdo, vai ter visita na nossa live, né? Vamos ter também estudo de caso, tá? Então, hoje nós vamos ter aí, com certeza, vamos estender um pouquinho mais. Já deixa um chazinho no jeito, a água e o material e a força de vontade. Vocês viram essa frase, né, no início ali, né, nessa abertura dessa aula? Gente, que frase forte, né? Olha só, a força de vontade é superior à eletricidade, é superior a qualquer outra coisa, gente. Então, realmente, tem que ter força de vontade, tem que ter determinação quando quer chegar em algum lugar, não é assim? Primeiro passo é saber onde eu quero chegar. Segundo, é entrar com a força de vontade e mandar ver, gente. Tem que fazer, né? Arregaçar as mangas e correr atrás do seu objetivo. Isso é muito importante. Olha só, que legal, gente. Quanta gente linda por aqui. Olha quem que está aqui comigo. Alzeni, seja bem-vinda, menina. Olha quem mais. Sara, seja bem-vinda. A Cira, Fátima também por aqui. Jusilene, né? Jusilene, gente, bate o cartão aqui comigo desde a primeira turma. Ô, menina abençoada, também me ajuda muito lá na comunidade. Ai, de Lúcia também, gente. Olha que gostoso ver vocês por aqui, meninas. Maravilhoso, né? A Mari também participando. Marise, né? Marise está sempre acompanhando aqui também. A Tânia, seja bem-vinda. Fátima também, Cristiane, ô povo abençoado, né? Todo mundo aí animado para estudar. Elisângela, seja bem-vinda, menina. Vamos, que nós temos muito conteúdo. Mais uma vez lembrando, é claro que hoje, né? Quinta-feira já passou a semana voando, né? Não é verdade? Mas olha só, mesmo que já tenha passado outras aulas, é claro que tem gente nova chegando aqui. Então, se você ainda não me conhece, eu sou a professora Roselaine Oliveira. Nós estamos na jornada de estudos, são 2 semanas, então, né, já estamos fechando quase a primeira semana, e aí nós vamos para mais uma semana juntinhos aqui, fazendo uma jornada de estudos dentro da auriculoterapia avaliativa. Se você é novo aqui e ainda não está inscrito no canal, não deixa de se inscrever no canal. Hoje vai ter muito conteúdo, aprendendo realmente fazer aí, né, como que realmente essa auriculoterapia avaliativa, que eu nunca vi falar, professora, me mostra como que é isso. Quando chega o paciente, o que eu faço? Hoje é estudo de caso, hoje a gente vai para a prática da auriculoterapia avaliativa aqui, certo? Muito bom isso. Mas, ó, lembrando que nós estamos num evento de estudos, tá? Jornada de estudos não é curso de auriculoterapia, eu tenho que lembrar isso todas as aulas para ficar bem claro, né, gente? Curso, quando eu quero me capacitar profissionalmente, é muito diferente disso, né? O curso eu vou começar lá nos primeiros passos, mesmo que eu não entendo nada, que eu saiba muito, mas de outros, né? Outros métodos, mas vou começar nos primeiros passos, vou pegar todo o desenvolvimento de conteúdo, passo a passo, localização de pontos, toda essa questão, né? Como montar combinação de pontos, como avaliar. Aí, gente, é um passo a passo até se tornar profissional. Isso é um curso. Aqui nós estamos fazendo, né, um evento educativo, informativo, instrutivo, onde juntos nós estamos conhecendo ainda mais da auriculoterapia, certo? Para ficar bem claro isso, né? Eu acho que está ficando bem transparente essa questão com vocês, né, galerinha? Deu para entender isso, né? Ainda tem muita gente, né, falando, estou fazendo curso com você lá no YouTube da jornada. Opa, não é curso, não, vamos trocar o nome aí, né? É um evento realmente para que a gente possa estar junto, estudando, aprendendo mais de auriculoterapia, mas não é curso. Eu vou trazer aqui o slide, já vamos começar com as nossas aulas, porque tem conteúdo para caramba.
Então, bem-vindo. Olha que legal, Márcia, né? A Márcia, que estou há um ano na faculdade de MTC, mas não perco sua aula. Que legal, viu? Que maravilha, que bom. Está gostando muito da. Ah, legal. Aula de. E fico doidinha para decorar os pontos. Amanhã, Valdirene, amanhã aula de localização de pontos e você vai ver que vai facilitar muito a sua vida em localização de pontos aí com os macetezinhos bem legais, viu? Amanhã é nossa aula de localização. Vamos lá, Edilúcia. Eu quase não apareço nos grupos, mas estou sempre lá de olho em tudo e graças a vocês estou fazendo o meu sucesso. Beijo, Edilúcia. E eu sei disso, menina. Quase não aparece, mas quando aparece é para mostrar, né, o que sabe, né? E realmente já aluna aí. Parabéns, viu? Parabéns pelo seu sucesso, Edilúcia. Vamos com o nosso conteúdo aqui? Né? Vamos aqui, bem-vindos à nossa jornada de estudos da auriculoterapia avaliativa. Hoje nós vamos ver, né, como a auriculoterapia produz resultados satisfatórios em tratamentos personalizados. Olha só, lembrando que a auriculoterapia avaliativa, vocês já perceberam desde a primeira aula, quem está acompanhando, né? Ou quando me perguntam lá nos grupos, professora, que ponto eu uso para isso, para aquilo? A gente não trabalha com protocolo pronto. Tá? Se você pegar, gente, a ideia do protocolo pronto, você vai procurar um protocolo para um desequilíbrio do seu paciente. Se você abrir 5, 6 livros, você vai ver 5, 6 protocolos diferentes. Protocolos prontos, então, não servem para nada? Sim, servem, tá? Eles têm um sentido. Quem vai montar um protocolo, principalmente para colocar aí, para passar para frente, tem que estar dentro, né, da função, dentro do objetivo do tratamento. Porém, protocolo pronto está em cima de uma queixa. E essa queixa, a gente precisa descobrir a origem dela. E aí, a gente tratar a origem, não tem como fazer protocolo pronto, porque isso a gente só faz a partir do momento que a gente faz uma avaliação do paciente. E nós, na auriculoterapia avaliativa, avaliamos o paciente através das alterações nas orelhinhas dele, né? Eu acho que essa imagem aqui na lateral ficou bem clara isso. É como se a gente fizesse realmente um raio-x aqui do paciente inteiro, olhando a orelha deles. E hoje vou mostrar isso para você, como funciona de uma forma mais prática. Só que antes da gente ver esses acertos, antes da gente ir para avaliação, eu quero passar alguns erros que eu acho sempre muito importante. Isso aqui não é puxão de orelha que a professora vai dar em ninguém, tá? Eu não quero que ninguém leve. Se você se colocar dentro de um desses erros, eu não quero que você pense, a professora está querendo puxar a minha orelha. Não, tá? Eu quero realmente que você cresça profissionalmente. E talvez um pequeno detalhe está te travando de sair, né? E deslanchar dentro aí da sua carreira profissional. Então, erros gravíssimos. Esses aqui são os que eu mais vejo por aí e que são graves. E muitas vezes a pessoa não se atenta por falta de conhecimento, por falta de contato, de saber que é um erro, que ela está no erro. E aí, se você estiver num desses erros, hora de mudança é agora, ok? Vamos lá ver que erros são esses. Primeiro erro, gente, que vejo, acho que esse aqui fica praticamente aí, né, em cima, no topo. Primeiro erro que eu tenho visto muito, pegar informações picadas. Vocês viram na primeira e na segunda aula que nós temos duas bases, né? Como avaliação aí para a gente fazer diagnóstico e tratamento, a ideia ocidental e a ideia oriental, e dessas bases surgiram diversas ramificações, ou seja, vários métodos diferentes. E hoje, com esse acesso fácil à internet, principalmente depois da pandemia, isso né, acabou ampliando esse espaço das redes sociais. Nós temos muitas informações nas redes sociais. E aí fica um joga para lá, o meu é melhor, não, o meu que é melhor, não, vem para cá, não, vem para lá. E aí vocês não fizeram, né? Quem ainda não fez um curso, não criou uma base, porque quem cria uma base acaba se estruturando, né? Quem não cria uma base aí fica, eu quero assistir uma aula aqui, agora eu vou assistir outra aula lá, eu vou pegar o método desse professor, agora eu vou naquela professora, agora eu vou no fulano, não, fulano diz que o dele é melhor. Não fica uma confusão na cabeça, tá? Então, olha só,
Pegar informações picadas não é errado, desde que você tenha base, tá? Quando você está estruturado em algo, tudo que chega de informação acrescenta, mas quando você ainda não tem a estrutura, tudo que chega de muitas informações desiguais acaba confundindo a cabeça. E a hora que chega o paciente, não sei o que eu faço com ele. Não sei se eu uso o que aquele professor falou ou o que aquela professora falou, né? Então, se você está passando por uma situação como essa, hora de mudar isso, né? Derrubar isso, viu? Outra coisa que o pessoal sempre, gente, entra em contato comigo pelo Instagram, pelos grupos abertos, né? Professora, me passa um livro para eu ir lendo de auriculoterapia. Você já fez curso de auriculoterapia? Não, eu queria ler uns livros antes. Gente, vocês viram? Esse negócio de muitos tipos de auriculoterapia diferentes, se a pessoa começar a ler livro antes, toda essa base que eu falo para vocês é se fundamentar em algo primeiro, estar preparado. Aí você lê um livro da MTC, aí você lê o livro que puxa para a ideia mais da neurofisiologia. Aí você vai para um livro que vai, né, dentro da francesa, mas fugindo um pouquinho da ideia neurofisiológica. Aí você pega ali outro livro de MTC, mas que não é igual do primeiro que você leu. E aí você fala, nossa, ninguém entende nada, porque você não entendeu nada ainda. E aí, a partir do momento que você fez um curso, não, aí sim você está pronta para ler todos os livros que você quiser, porque você tem suporte para isso. Então, não procure livros antes de ter um curso de capacitação profissional, tá? O livro ele vem depois da capacitação profissional. E olha só, se preocupar com o tratamento antes de atender o paciente. Vamos ser sinceros, gente, tem alguém comigo agora aqui que está fazendo isso? Que está se preocupando com o que tem que fazer com o paciente que vai atender amanhã, depois de amanhã, semana que vem, já está pesquisando o protocolo, mandando mensagem para a professora, que ponto eu coloco? Ou então está indo nos livros, nossa, vai vir um paciente, eu não sei o que eu faço. Nem atendeu o paciente ainda e está pensando o que vai fazer com ele. Mas como assim? Mas você nem viu o paciente ainda, né? Então, primeiro a gente vê o paciente, primeiro a gente avalia ele, depois é que vem o planejamento do tratamento. Nós não podemos fazer isso de forma invertida, tá? Porque você não sabe como está o paciente. Mas o meu paciente já me falou, professora, que ele tem dor na coluna. Ok, mas quando ele chegar até você, é que você vai ver em que parte da coluna está essa dor. Onde, de repente, gente, o paciente fala: olha, estou com uma dor lombar, eu quero ir aí tratar contigo. Nós vamos ter aula, né, de dor na coluna semana que vem, mas vocês vão entender isso. Estou com uma dor lombar, ok. Aí você vai lá e pesquisa livro de protocolo, daí vai ter lá Shen-Yuen simpático, relaxante muscular, né? Muitas vezes está o fígado lá, se for da MTC, e aí lombar. E aí você faz e não sara o seu paciente, porque você ficou pesquisando o protocolo de alguém que não viu o seu paciente também e montou os pontos para você. E aí você pegou os pontos de quem não viu o seu paciente e colocou mais no escuro ainda no seu paciente. E aí, se você for avaliar o seu paciente, aí você vem e aprende a avaliar. Aí você olha que o problema da lombar lá na orelha está mostrando que está vindo da cervical. Aí você trata a cervical, sara a dor lombar do seu paciente, tá? Então, isso é importante. Não se preocupar com o que você vai fazer com o seu paciente antes de atender ele. Isso mostra que você ainda não está tão preparado para atender. Agora, esse daqui é demais, gente. Esse erro também acontece muito. Olha, lembrando que eu não estou puxando a orelha, eu estou ajudando você a ter aquele insight. Opa, estou fazendo isso, hora de mudar, certo? Achar que vai encontrar fórmulas mágicas nos protocolos de auriculoterapia. Tem gente fazendo estoque de livros de protocolos prontos e não sabe fazer aurículo, né? Então, tá sempre procurando protocolos nos livros. Já gastou com livros o valor que daria para pagar um curso, que ela ia olhar e falar assim: eu não quero nem saber desses livros mais, porque agora eu sei fazer, agora eu sei ir no ponto que precisa, né? Então, cuidado, gente, muito investimento
pode se tornar gasto quando eu não souber usar. Aí é muito importante. Então, não existe um ponto para isso, não existe um ponto para aquilo, tem que ser aquilo que o paciente precisa, certo? Então, isso é muito importante. Não trabalhar com protocolos prontos, não querer saber que ponto eu uso para tratar uma dor. Poxa, da onde está vindo essa dor? Eu tenho que tratar a causa. Aí sim eu vou estar trabalhando de uma forma bem profissional ali. E isso, infelizmente, por ser uma terapia livre, né, vem acontecendo muito também. Começar a atender antes de ter uma capacitação profissional. Ah, todo mundo pode atender. Eu vou começar treinando nos meus parentes. Coitado dos parentes, né, gente? Os parentes também é um ser humano. E também tem alterações que, se colocar ponto errado, tem gente que acha que se colocar ponto em material, usar técnica errada em parente, parente não vai ter resposta ruim, não é? Coitado dos parentes. Para os parentes é que você tem que estar bem esperto, você tem que saber o que você está fazendo. Então, olha, cuidado com isso, gente. Primeiro passo, ó, lá vem a professora de novo. Primeiro passo, não importa se é da auriculoterapia avaliativa, não importa se é da francesa, não importa se é de outra escola chinesa, não importa qual escola você vai se adaptar e você vai escolher. O importante é, primeiro você tem que estar habilitado para depois entrar com atendimento, certo? Isso é fundamental. Querer atuar com quem não está preparado, acho que sobe lá em cima no ranking também aí, tá? Como assim, professora? Vamos lá para o próximo slide que eu vou explicar para vocês isso. E isso é uma das coisas que mais me preocupa dentro da auriculoterapia. Gestantes. Tá? Muitas vezes eu quero atuar, mas eu ainda não sei o que eu faço com uma gestante. Eu não sei que a gestante, eu não posso trabalhar pontos do sistema endócrino, não posso ativar a circulação sistêmica, né? Cuidar com esses pontos que ativam a circulação sistêmica, enfim. O que eu posso fazer com a gestante? Professora, me ensinaram que gestante pode se trabalhar só depois do terceiro mês. Gestante pode trabalhar, a gente pode trabalhar fertilidade, continuar dando assessoria, né, para que esse útero que gerou mantenha esse feto, a gente pode dar um suporte desde o primeiro momento da concepção para a gestante, desde que você esteja preparado para isso. Então, não atenda. Se você ficar na dúvida, então, para evitar de fazer caca, né, ou seja, errar aí e causar um dano para a pessoa, não atende. Até que eu não estou preparada, quantos pacientes, gente, eu também tive os meus primeiros passos. Eu não comecei na auriculoterapia com 12 anos de experiência. Eu tive meus primeiros dias, né? Então, passei por muitas dessas experiências que eu estou colocando aqui para vocês. Também errei muito e fui aprendendo com os erros. E por isso que eu estou trazendo isso para vocês. Mas olha só, gestantes, se chegasse até mim, desde o começo, eu era muito, assim, eu falo que responsável nesse sentido, isso sempre fui. Se era algo que eu não tinha certeza que eu estava pronta, eu simplesmente falava para o paciente: "Olha, eu não atendo, esse caso não, tá? Ainda tenho que me capacitar nessa área para atender, fazer aí, né, um aprofundamento de estudo nessa área, uma especialização para poder atender". Então, gestantes, só atenda se você realmente estiver seguro para fazer o atendimento. Pacientes oncológicos. Gente, vamos ser sinceros aqui. Agora é puxão de orelha de verdade, né? Tem muita gente que não fez nenhum curso de aurículo, ou falou, aprendeu uns pontos, peguei o mapa, aprendi, né? Fiz o curso que me ensinou a colocar uns pontos, e quer atender paciente oncológico. Gente, é sério, nós estamos falando de vidas, tá? E nós estamos falando de auriculoterapia, que é um microsistema rápido para fazer efeito benéfico e maléfico. Então, cuidado. Pacientes oncológicos, se você tiver experiência na área, atenda. Se você não tiver, não atenda. Eu queria ajudar. Se quer ajudar, se capacita para isso. A melhor forma de você ajudar todos os seus pacientes é buscando capacitação para isso. Fora isso, você pode estar atrapalhando ainda mais a vida daquela pessoa. Então, isso é muito importante. Olha lá, mais um caso que o pessoal procura muito e me dói no coração quando alguém pergunta, porque daí eu vejo que a pessoa não está muito preparada, pergunto que
que método que trabalha, a pessoa não sabe me falar, né? Pacientes de quadros neurológicos, né? Pacientes que tiveram AVC, que estão com o lado comprometido, tá? E aí a pessoa não sabe trabalhar a parte neurológica aqui no antitrago. E é porque, gente, não é só por ponto, tá? A gente tem ponto, a gente tem forma de estímulo, tudo isso faz uma diferença na hora do resultado. Então, cuidado, se você não está pronto, não é feio você dizer. Gente, médico, cada um tem uma especialidade. Auriculoterapeuta, se não se sente pronto, é melhor dizer que não vai atender do que atender e fazer coisas que vão comprometer ainda mais essa pessoa, tá? Então, olha aí, já fica. Se eu não estiver pronto, eu não atendo gestantes, pacientes oncológicos, pacientes neurológicos, pacientes psiquiátricos. Eu nem sei o que é trabalhar dentro de uma psicologia, ainda não estudei nada do que é o ser humano, no seu aspecto emocional, no seu aspecto comportamental, e eu quero atender síndrome do pânico, eu quero atender depressão, eu quero. Não é? Gente, tem que estar preparado. Não é só por qualquer pontinho lá que pega de protocolo, não. E se o paciente tem uma catarse nas suas mãos? Se o paciente tem uma reação nas suas mãos emocional e começa a chorar na hora que você coloca um estímulo, o que é que você faz? Você tem que estar pronto para isso, tá? Então, tem que estar pronto quando quer atender. Isso é importante demais, né? E aí a gente vem nos quadros emocionais aí mais profundos. A gente vem nos casos emocionais de, né, tentativa de suicídio, a gente vem depressão profunda. Então, tudo isso responsabilidade nossa, atender quando nós estamos preparados para isso. Agora, o que eu tenho visto por aí, gente, eu olho assim, eu fico com o meu yang. Eu sou uma pessoa calminha, eu falo que o meu yang sobe para dar aula, porque eu fico animada, agitada. Mas o meu yang do fígado sobe quando eu vejo a avaliação de pavilhão auricular nas redes sociais, que não são alunos meus e que tá tudo fora da casinha. Isso me deixa pirada. Porque avaliar pavilhão auricular não é adivinhar o que o paciente tem, tá, gente? Não é colocar a orelha numa bola de cristal e adivinhar, é técnica. E eu tenho que conhecer a técnica, eu tenho que conhecer a alteração e o significado daquela alteração, porque senão eu estou fazendo uma coisa toda distorcida e errada, tá? Então, olha só, não tem outro curso. Então, se você não fez o Entendendo a Auriculoterapia, você não sabe avaliar pavilhão auricular, porque isso não é ensinado em nenhuma outra escola, porque cada escola tem seu próprio método. Não estou dizendo, eu gosto de sempre colocar claro para não ficar distorcida as minhas palavras. Não estou dizendo que outras escolas não são boas, tá, gente? Tenho o maior respeito pelos meus colegas que trabalham, ensinam outros métodos. Nós temos muitos professores bons, nós temos métodos bons, mas eu estou dizendo que se você quer aprender a avaliar pavilhão auricular, em outro curso não vai aprender isso, ok? É só realmente aqui no Entendendo a Auriculoterapia. Passos importantes na anamnese. Vamos lá, gente, vamos dar os passos aí, porque a anamnese não é. Quem que atende ainda naquele método, né, naquela metodologia de olhar para o paciente e falar, vai lá para a maca, coloca os pontos, tchau, terminei, vai embora, entra outro, não é? Ainda tem atendimento assim? Alguém viu atendimento assim já? Esses dias uma aluna minha falou, professora, eu fiquei chocada, eu fui no auriculoterapeuta que eu estava precisando, eu falei, vou aqui no que está vindo aqui, né? E foi, ela falou, professora, eu entrei, do jeito que eu entrei na sala, eu saí já com os pontos. Eu falei, então, que bom que você está vendo isso, né? Que bom. Aí, depois dessa avaliação, a gente vai iniciar com o nosso paciente, gente, com uma avaliação verbal. O que é uma avaliação verbal? Avaliação verbal é quando eu trago para a mesa o paciente com a ficha de anamnese. Aqui é coleta de dados, né, informações sobre o paciente, muito importante. Gente, quanto mais informações tiver do paciente, melhor. Eu não vou passar hoje ficha de anamnese, que não vai dar tempo, né? Mas assim, porque tem que estudar a ficha de anamnese, não é só liberar uma ficha de anamnese para fazer de qualquer jeito também. Então, a gente também tem que saber como preencher e como avaliar esse preenchimento do que, né, do que a gente recebeu do paciente ali.
tá? Mas aqui você vai ver na ficha de anamnese, pegar todos os dados, se ele já fez cirurgia, se está grávida, né? Enfim, todos, histórico familiar, histórico de doença do paciente, vai ver sobre os 5 elementos, quais as queixas dentro de cada elemento, aí tudo isso dentro da ficha dessa avaliação. E aí, essa avaliação ela pode ser feita tanto com uma mesa, tá, gente? Desde que você faça uma acolhida legal com o seu paciente, quanto com 2 poltronas. Isso fica a seu critério, mas tem que ter esse espaço para o paciente não entrar na sua sala e correndo para uma maca, tá? Que daí você meio que distorce um atendimento profissional com ele. Então, né, senta, conversa de alguma forma com esse paciente, faz essa coleta de dados, e aí é o momento que você diz: agora eu quero ver o que as suas orelhinhas estão me dizendo. Aí você entra para a etapa importante. Você vai ver a causa de tudo aquilo que o seu paciente está relatando de forma verbal para você, certo? Eu coloquei aqui mais uma coisa que eu sempre falo que é muito importante quando vocês vão fazer coleta de dados, né? A gente tem que anotar. Já pensou eu falando com vocês aqui com o meu caderninho e anotando? Pegar um caderninho e ir anotando tudo. Gente, olho no olho do seu paciente, tá? Olho no olho. Nem que você fizer uma letra feia, a ficha é o menos importante. O mais importante é a confiança que você vai ter do seu paciente naquele momento. Tem gente que coleta dados, né? Coleta todas as informações sem olhar para o paciente, daí não vê expressão, não observa se o paciente parou para pensar, se ele teve um olhar triste, se encheu o olho de lágrima naquela pergunta. Enfim, tudo isso é informação para nós, certo? E nós vamos para a avaliação visual, que é o que vocês estão esperando pra caramba agora, não é? Vocês estão aqui para aprender a fazer a avaliação do pavilhão auricular. Agora nós vamos ver como funciona isso de perto. Quais informações são importantes? Como que a gente avalia o pavilhão auricular no paciente? Mas antes eu vou trazer aqui a nossa convidada que já chegou, tá? Ela que já está aqui esperando para entrar com vocês. E eu vou deixar ela, né, se apresentar, né? Para que eu quero desde já agradecer você, Tabita, seja bem-vinda. Maravilhoso ter você aqui de novo, menina. Obrigada por ter aceito o convite, viu? Olá, boa noite. Eu que agradeço. Tô meia preta, né? Mas dá para ver aí direitinho? Dá para ver. Essa Tabita é uma figura, Eu né? já comecei. Já começou. Tabita, mas olha só, você fala um pouquinho para a gente, primeiro se apresenta. Hoje eu não montei slide de apresentação, né? Deixar você se apresentar, seu nome, onde você mora, onde você está atendendo. Boa noite, né, ao nosso Brasil aí que está nos assistindo, a nossa professora Roselane, maravilhosa, sempre dando oportunidade para gente, que está iniciando. Então, meu nome é Tabita, né? Sou bióloga, trabalho na atenção básica há 6 anos. E há um tempo eu já trabalho com auriculoterapia, alguns meses, né? 5 meses. Quem acompanhou aí minha primeira jornada, desde o comecinho até agora, 5 meses. Então, qual é os obstáculos que eu tenho enfrentado, como é que tá, o que está acontecendo? Meu atendimento, ele é home care. Só que assim, eu trabalho pela manhã como bióloga. E ao longo dessa jornada, o que acontece? Eu não consegui dar conta. Vocês acreditam? Por quê? Porque assim, eu sou mãe, eu tenho todas as atividades das minhas filhas. E aí, ao invés de eu ficar enchendo minha agenda com atendimentos, como a professora falou, correndo, com falta de qualidade, eu resolvi atender poucos pacientes, atendo também final de semana, sábado, né? E é essa a minha agenda, tranquila e calma. Por quê? Porque é melhor você prezar pela qualidade do que pela quantidade. E aí, gente, eu tenho assim tido feedbacks maravilhosos, coisas assim únicas, oportunidades únicas, relatos únicos, sabe, que eu não imaginava. Digo para vocês, eu sempre estou estudando, sempre estou lendo, acompanhando aqui, muitas vezes eu não estou ao vivo, mas eu estou sempre acompanhando. Mas, gente, quando a gente está na prática ali, que é você e o seu paciente, nossa, é assim, é uma transformação. Você vê, poxa, eu mesmo fiz isso, tem certeza? Como que eu consegui esse resultado? Mas assim, se você segue uma linha certa, se você se prepara, se você estuda, se você busca o conhecimento adequado, você consegue resultados maravilhosos. E assim, eu Legal. separei 6 relatos para falar para vocês, né? Eu só tenho 10 minutinhos hoje, a gente vai ser
Manda Ponto ver lá, aí, né? Os casos assim, é claro que mais marcaram, todos marcam, né? Eu falo que todo, tem casos né? assim, mas tem alguns especiais que a gente olha e fala assim, nossa, não vai dar, isso não vai acontecer. E aí você se surpreende. Você passou por alguns desses? Sim, com certeza. Eu tive vários, né? Recentemente, eu tive do meu afilhado. Ele foi detectada a adenoide dele 85%. Gente, você se deparar com uma situação dessa, que você, sabe, se sente incapaz, impotente, você depender do Sistema Único de Saúde, é frustrante. Então, o que eu, como madrinha e auriculoterapeuta, pude fazer pelo meu afilhado? Eu pude reduzir os sintomas dele da adenoide. É lógico que eu não estou falando de cura, eu não Sim, estou falando de tratamento da doença, eu estou falando de redução dos sintomas. A coriza, o ronco, a qualidade do sono, a ansiedade, a alimentação, tudo isso eu consegui trabalhar com a auriculoterapia enquanto ele aguardava a cirurgia. Você já pensou você poder fazer isso por uma pessoa assim, tão especial para você? Nossa, a gente ficou tão feliz. Ele ainda demorou assim uns 2 meses para operar. E a gente ficava fazendo tratamento, ficava controlando os sintomas ali, orando. Graças a Deus, hoje ele já está operado. Mas assim, maravilha. gente, foi uma vitória muito grande você poder fazer isso para uma pessoa, né? Tão Sim, com próxima. certeza. Assim, é uma coisa que você pensa, ai meu Deus, o que a gente vai fazer? Mas você poder ajudar, assim, na prática, foi muito bom, me marcou muito. Outro Legal, caso Gabi. também que me marcou foi uma colega de trabalho, né? Que eu faço o acompanhamento dela desde o começo. E o que que acontece? Ela fez uma cirurgia, ela teve um acidente automobilístico, fez uma cirurgia para reparar o nervo. E Uhum. aí ela não tinha movimento, não tinha sensações de calor, de frio, nada. O que acontece? A gente foi trabalhando com ela a questão da auriculoterapia. Gente, no outro dia, depois da nossa sessão, eu cheguei no trabalho de manhã, ela, Tabita, mulher, eu fiquei para arrancar esses pontos. Eu disse, por quê? Porque eu comecei a sentir formigamento, comecei a sentir sensação, comecei a sentir umas coisas estranhas andando no meu braço. Eu disse, mulher, nada mais é que os impulsos nervosos que você não sentia. A gente, naturalmente, não sente, porque eles estão ocorrendo no nosso corpo. Sim, Mas quando a gente para de receber esses impulsos, que a gente recebe eles, é lógico que a gente sente. Menina, foi uma coisa assim muito engraçada. Ela, eu quero tirar, eu quero tirar. Eu disse, não, porque significa que está funcionando. Agora que você vai começar a funcionar. sim. Gente, ela já está levantando o braço. Uma pessoa que não tinha nem expectativa de nada. Assim, ela não estava fazendo fisioterapia porque tinha medo, né? De não ter Uhum. cirurgia. Então, a gente foi só 3 meses só com auriculoterapia. E a gente conseguiu a sensação de frio, calor, movimentos, ampliou o movimento do braço dela, ela já vai para cima, para baixo, para o lado. E agora os dedinhos estão começando a Ai, mexer que depois de delícia. 4 meses. Então Uhum. é assim, a gente começou sem expectativa. Eu falei para ela, olha, eu não sei o que a gente pode conseguir no seu caso, não sei o que a gente vai conseguir. Mas assim, vamos ter expectativa, porque é um tratamento longo. Ela disse, ok. E essas coisas sem expectativa, gente, são as que mais a gente tem resultado, são as que mais nos impressionam. Sim. É o que eu sempre falo para os alunos, né, Tabita? Eu falo, não te cortando, mas é que eu lembrei que eu sempre falo para vocês assim: olha, não faça promessa, se surpreenda com o resultado, né? Porque a gente fica na expectativa, assim, porque depende muito de um processo de resposta do organismo de cada um. Mas é realmente assim magnífico, sensacional a gente vê esse tipo de reação, né? Imagina uma pessoa sem uma expectativa de movimentos, agora já está voltando a ter seus movimentos. Isso tô emocionada com você aqui, menina. Parabéns, está fazendo em cima do recado o negócio aí, né? E aí, o que que acontece? Uma curiosidade quando ela chegou na fisioterapeuta dela. Ela foi, começou aí a mão, né? Que ela é muito dura. E aí, quando ela mostrou o vídeo que a gente fez do dedo dela mexendo, na verdade, o dedo dela mexeu numa brincadeira. Eu disse, e a mão, como é que tá? Ela olhou para a mão, o dedo dela mexeu. Aí eu disse,
eu acho que mexeu teu dedo. Aí ela olhou assim, aí eu tinha mesmo. Aí a gente fez o vídeo. Quando ela falou para a fisioterapeuta dela, o que a fisioterapeuta dela falou para ela? Olha, eu te aceitei na fisioterapia porque você é muito animada, você é legal, mas eu jurava que teu caso não tinha jeito mais. Mas eu não queria falar isso para você para não te desmotivar. Gente, para tudo! Auriculoterapia é vida! Olha aí! Bem isso, E assim, bem foi isso. muito engraçado Ai, quando ela falou isso. Eu digo, pode falar para ela que tá fazendo auriculoterapia, hein? é isso Foi mesmo. muito engraçado. Mas eu E vou aí, cobrar você, tem mais um caso, né? pois é, a fisioterapeuta dela não acreditou Ah, no gente, movimento. E aí, o terceiro caso que me marcou, que eu ainda estou trabalhando, é um bebê, né? Tinha 1 ano e 4 meses. Também sem expectativas. A colega pegou, colega de trabalho pegou, colega, né? Tabita, minha netinha, ela não fala, ela não anda, já tem 1 ano e 4 meses. Eu não tô. Ela baba muito, não tá desenvolvendo. A gente pode trabalhar alguma coisa nela? Eu disse: olha, vamos tentar, sem expectativa. Eu só falo assim nos meus casos mais difíceis, sem expectativas. Porque, gente, eu vou te dar uma dica agora para você mudar um pouquinho essa abordagem de não, vamos tentar sem expectativa, não. Fala para o paciente assim, olha, teoricamente é possível. Na prática, nós vamos tentar agora. Tá? isso, E aí você pronto, já gera uma força de vontade junto que vai isso, contribuir ainda mais. Apesar que, né, a auriculoterapia, independente de ter força de vontade ou não ter, a gente sabe que vai acontecer do mesmo jeito, né? Mas é claro que isso ajuda com que o paciente ele se empolgue também com o tratamento. Porque teoricamente é possível, né? A gente sabe que é. é isso que eu sempre falo para eles. Eu digo, gente, a Isso. auriculoterapia é capaz de tratar tudo. Só que, assim, como são coisas a longo prazo, eles precisam estar cientes que é um processo. Não é uma coisa que em 1 mês você vai conseguir aquele resultado assim, nossa, que Isso. maravilhoso. Mas, assim, gente, o do bebê. No outro dia, né? Comecei a trabalhar, pedi uns pontinhos dela, fui lá vendo, observando. Ela já começou a levantar no outro dia. Ela era tão molinha que eu acho que, não sei, o estímulo não chegava, não sei explicar cientificamente. Mas assim, ela já começou a levantar. Agora ela já emite sons, né? Ainda não fala palavras, ela já emite sons, coisa que ela não fazia. Ela já interage, ela não interagia. Era um bebê que não interagia com nada, com o meio, não interagia. Ela não baba mais, ela vivia babando com a língua para fora. Então a gente conseguiu trabalhar essa parte vocal, conseguiu trabalhar a parte da boca, da faringe, da laringe, da deficiência. E a questão agora, ela está levantando, ela já sobe em tudo, ela só ainda não fica firme. E aí o que acontece? Esse Essa que mês, você me mandou umas fotos. isso é que eu mandei um Ai, videozinho gente. dela fazendo O barulhinho. vídeo. Ai, gente, é encantador essa Ela não evolução. emitia nenhum barulho, nada, não balbuciava. Sabe o que é nada? Nada. Até chorar ela não chorava. Para vocês terem ideia, agora ela chora, né? Às vezes a gente pensa que é normal, um bebezinho assim muito quietinho, mas possa ser que não seja. A auriculoterapia pode ajudar? Pode ajudar e muito. Só que o que eu aconselhei? Sempre fazer acompanhamento com pediatra, sempre fazer acompanhamento Sim, sim, com fisioterapeuta, fono, atrelado à auriculoterapia. E sim. foi isso que ela começou agora esse mês. Depois de 2 meses, ela viu que estava desenvolvendo, então ela voltou para o tratamento dela com a fonoaudióloga, com o pediatra, para poder fazer a junção das duas terapias, porque uma complementa a outra. A gente também Sim, não pode sim. ser aquela coisa assim, só auriculoterapia. Não, às vezes tem coisas que precisam de um complemento, né? De um profissional ali para trabalhar junto. Então, esses 3 casos, eles me marcaram muito, porque foram coisas que, assim, são a longo prazo. São coisas que eu penso, gente, será que eu fiz isso mesmo com a auriculoterapia? Foi, gente, mas através do quê? Do conhecimento, do estudo, da parceria, através de você saber o que está fazendo. Eu estou, assim, muito feliz, porque agora vários profissionais da atenção básica também estão se capacitando. A Sim. prefeitura agora, de Boa Vista, Roraima, ela tem uma coordenação de PIX, né? E a Ah, que auriculoterapia legal. está inclusa.
E alguns profissionais estão participando, alguns colegas enfermeiros meus também estão chegando, fazendo curso, Thabita, isso e aquilo. Eu digo, olha, eu não sei que curso você está fazendo. Eu fiz de avaliação do pavilhão auricular. Então, o meu método é diferente do seu. Sim. Você vai fazer, tu tem que seguir uma escola. Porque assim, quando todo mundo começa, como a professora disse, pega uma informação aqui, uma ali, e no momento eles estão assim. E o que eu falei para eles, é importante você ter um norte, né? A minha é a auriculoterapia, medicina tradicional chinesa, focada para avaliação do pavilhão auricular. Então, assim, vai ter os pontos específicos, mas também tem o ponto do elemento envolvido, que aí é fundamental. Sim, É isso, sim. gente. E é muito difícil até para orientar, porque é difícil para quem não fez a auriculoterapia avaliativa entender que muitas vezes a gente não usa combinação de pontos pré-estabelecida, ou assim, não é aquela regra de ordem de pontos, né? Porque tem a técnica matar raiz que a gente usa muito, então foge. Que ponto é esse? Não dá para explicar que ponto é aquele, então fica bem complicado, né, Thabita? Orientar outra pessoa que não tem o conhecimento dentro do método. Me Mas assim, perguntam. tudo isso você fez sem Ai, usar gente, protocolo pronto. mas, gente, foi muito legal, muito interessante. E a questão, só o último, né? Que Vai, eu vai, vai. trabalhei. Que, assim, foi a questão de um quadro de menstruação. Né? Eu trabalhei 2 casos interessantes. Na atenção básica, eu estou trabalhando também na minha. Quando chega algum paciente que eu posso fazer alguma coisa, eu digo, você, a gente pode fazer um protocolo? Então, era 2 casos. Um em que o fluxo era intenso, o outro que o fluxo era intenso com coágulos. Quem está aí assistindo, sabe qual é a diferença? E aí, vocês sabem? Quem está aí? Os alunos da professora estão começando, né, prof? Tem uma diferença, né, prof? Muita. Quando tem coágulos e quando tem só o fluxo, é nessa hora que você tem que saber fazer a avaliação do pavilhão auricular, tem que saber qual é o ponto que está envolvido, se é o fígado, se é o baço, porque dependendo de qual for ali a alteração, você vai tratar. E assim, foi muito interessante, porque eu fiz uma sessão na paciente, no outro mês, gente, não teve TPM, o fluxo estava assim, regular, não teve aqueles sintomas, foi uma sessão, mas por quê? Porque você fez uma boa avaliação, porque você fez o ponto correto, né? Que estava ali pedindo, porque você analisou o que precisava. É lógico que vai precisar de outras sessões? Vai precisar de outras sessões, mas assim, só uma para vocês verem o tanto que refletiu, ao ponto de ela ter tido uma segunda menstruação sem aqueles sintomas. Olha a coisa boa pra gente que é mulher. Legal, Maravilhoso. Thabita. Gente, não é à toa que essa menina vai vir para uma live inteira daqui uns dias comigo, né? A gente já está combinando isso aí, né, Thabita? Porque a gente tem muito o que conversar, muitos casos para mostrar aí, né? Está fazendo um super sucesso, ela mesma se surpreende com a quantidade de atendimentos que ela está tendo, não é verdade? Mas olha só, quem mora por aí, que quiser marcar um atendimento com você, qual é o seu contato? Fala aí. Meu Instagram, né? Tabita Cipri. Quem quiser lá pegar alguma informação. E lá tem no telefone, tem todos os contatos. Mas o meu Instagram, Tabita Cipri, você acha várias informações. Ô, Thabita, só responde essa pergunta da Priscila, que ela, né, a gente falou de muita diferença da auriculoterapia avaliativa. Eu vou mostrar agora na aula, que a gente vai fazer uma avaliação agora. Qual é a diferença de estar na auriculoterapia avaliativa? Como assim? Eu acho que ela quis comparar assim, porque nós falamos que não tem como a gente explicar para outros métodos, profissionais que trabalham com outros métodos, porque tem que conhecer a auriculoterapia avaliativa para entender os pontos que a gente usa, coisa, né? Enfim. Isso, entendi. Por exemplo, na questão da menstruação, que eu perguntei aí, brinquei com Né? vocês. Aqui tinha um fluxo intenso, né? Era uma alteração de quê? O baço, você vai lá e você com os pontos e você coloca o baço, porque ele vai ajudar na questão do fluxo intenso. Quando tem coágulos, você pode colocar o ponto de fígado, que vai ajudar a dissolver os coágulos. Então, olha aí a importância de você saber uma boa avaliação do pavilhão auricular, hein? É isso aí. Olha só, o Arthur colocou aqui então, né, o seu Instagram, @Tabita_Cipri.
já procuram essa menina por lá, entra no direct, né? Já pode falar diretamente com ela. E a Marise colocou aqui, que já é aluna, né? A diferença é que a gente não se prende a protocolos, isso de jeito nenhum, né? Também tá legal aqui essa colocação, ó. Beijo no coração, menina. Eu vou continuar com a minha aula, que tem muita coisa para a gente ver aqui ainda, né? Obrigada. Mas, ó, fica aí o convite, viu, Tabita? Muito obrigada por você ter aceito novamente estar aqui comigo, tá? Você realmente vem trazendo aí, né? Dando muito orgulho. Mas eu queria que você, antes de você sair, você deixasse algum recado, uma mensagem para ir para as pessoas que estão nos acompanhando, que estão te vendo, né? Você falou aí, ó, oi para todo o Brasil, mas nós temos nossos colegas aí que não são do Brasil, que acompanham também, viu? Ah, tá, os nossos colegas, né? Então, gente, não desistam, porque assim, embora eu não seja uma profissional exclusiva de auriculoterapia, eu sou uma profissional que vestiu a camisa, que eu procuro estudar. Por exemplo, né? Estava falando sobre menstruação. Então, eu peguei um livro específico sobre menstruação, tratamentos naturais. Então, além da avaliação, eu procuro estar sempre estudando. Se esforce que você vai conseguir chegar lá. Sempre procuro fazer um curso, né? Profissionalizante, antes de você começar a atender. Procure tirar sua dúvida. Não leve a dúvida para o paciente, porque às vezes você pode prejudicar ao invés de ajudar. Então, sempre que você estudando, se dedicando, focando, você vai conseguir alcançar seus objetivos e depois me manda lá uma mensagenzinha no Instagram, como eu tenho recebido relatos de algumas pessoas que eu sempre indico o curso da professora Roselane. Nossa, obrigada, viu? Claro. Beijo, menina. Beijo no coração. Deus te abençoe grandemente, viu? Tchau, amém. Tchau, Thalita. Tchau. Que delícia, né? Que bom. Eu gosto de trazer os alunos que já estão aí, né, nessa trajetória, fazendo seu sucesso, porque aí vocês veem que não é só a professora falando, realmente acontece, né? As pessoas estão aí passando por essa experiência e crescendo profissionalmente. Com certeza aí, né, ela arrasou de verdade, como sempre. Obrigada, viu? E vamos continuar com a nossa aula aqui, que agora nós vamos fazer uma avaliação do pavilhão auricular, nós vamos fazer um estudo de caso. Agora eu vou mostrar para vocês como que é a gente olhar para o paciente e o que é isso, professor, que está falando de não protocolos prontos? Como assim, professora, que não tem ponto específico? Então, vamos agora para a linha de raciocínio, fazer uma avaliação e também o tratamento dessa pessoa. E eu quero agradecer de coração a aluna que forneceu as orelhinhas aí, né, da sua paciente, para que a gente pudesse estudar aqui hoje, tá? E eu quero que, se a pessoa que forneceu, a terapeuta que forneceu as orelhinhas para mim, eu peço para que você vá me dando um feedback, vá aqui no chat, tá? Para que as pessoas possam ver realmente, né? Se condiz com o que eu estou falando, se não condiz com o que eu estou falando, porque não basta trazer avaliação, né? Eu gosto sempre, vou fazer avaliação, eu quero feedback de quem está sendo avaliado, com certeza, de quem está atendendo, quem está sendo avaliado. Aí sim a gente tem certeza que o negócio funciona, né? Vamos trazer aqui, então, os slides novamente. Então, depois que vocês fizeram aquela conversação com o paciente, aí vocês vão para a maca com o paciente fazer a avaliação, né? Realmente ali olhar a orelha do paciente para ver quais alterações nós temos. Gente, o que é importante levar em consideração na hora de fazer uma avaliação? Tudo. Orelha normal, primeiro eu tenho que saber o que é uma orelha normal, para depois eu saber o que é uma orelha que não está dentro dos padrões. Orelha normal, tá? É uma orelha no tamanho normal, ou seja, tamanho normal de orelha é da ponta do nariz até a parte mais alta da sobrancelha, é o tamanho padrão que seria normal da orelha para aquela pessoa. Orelha maior que o normal, a pessoa tem uma sabedoria extra. A orelha é muito menor do que o normal, muito pequenininha, tá? Ela está relacionada com uma pessoa que ela é inteligente, diferente de sabedoria, né? Ela tem o orelhão tem mais tendência a ser o líder, a orelhinha tem mais tendência a ser liderado. Então, ela tem mais tendência, tá, a ser tudo certinho, gostar de fazer tudo regradinho, tudo certinho, tudo conforme lhe é ordenado, certo? Então, essa é a diferença de quem tem orelhão
para quem tem orelhinha, mas a gente não pode comparar uma orelha, a minha orelha, com a orelha do vizinho, porque eu tenho que ver se está batendo no rosto da pessoa, esse tamanho de ser grande ou pequena está equivalente ao tamanho da ponta do nariz com a ponta mais alta da sobrancelha, com a parte mais alta da sobrancelha. Anotou aí essa dica? Ah, e nós temos muitas outras coisas para a gente levar em consideração: flexibilidade, altura, posição, né? Enfim, quando a gente vai fazer a avaliação nível 1.0, a gente está mais focado dentro dos aspectos físicos, apesar de ter um pouquinho dentro do emocional, tudo dentro dos 5 elementos. Fugiu ali dessa ideia, tá? Um pouquinho. A gente vai para o nível 2.0, onde a gente vai estudar comportamento, personalidade. Aí sim a gente está preparado para trabalhar com o emocional de forma profunda. Mas nível 1.0, né? Então você pode trabalhar desequilíbrios emocionais através dos equilíbrios dos 5 elementos, certo? E aí, nível 1.0, a gente vai ver as manchas, que cor que é essa mancha, tamanho dessa mancha, que lugar que está essa mancha, tá? Nós vamos ver vasos, ramificações, nós vamos ver elevações, depressões, sulcos, tudo isso nível 1.0. Temperatura, cor da orelha, né? A cor de cada região anatômica, enfim. Nível 2.0, aí a gente vai para altura, para tamanho, para forma, para formato de cada região anatômica, para posição, né? Se ela está mais para frente, se está mais para trás, se está mais para cima, está mais para baixo, enfim, aí a gente vasculha mesmo o ser humano a partir dessa avaliação, certo? E então, desde já, a gente vai aqui entrar. Antes de entrar nessa avaliação, não sai daí, gente, porque agora é o horário que a gente vai realmente começar a fazer aquilo que eu sei que você quer. Vale a pena anotar tudo, né? Antes, eu quero falar para vocês que hoje a gente abre o nosso carrinho de curso de capacitação profissional. Eu já deu para vocês conhecerem um pouquinho da professora, como que a professora enfim, deu para vocês conhecer um pouquinho o que é o método, bem pouquinho, que hoje vocês vão conhecer mais sobre esse método, né? Mas, enfim, se você professora, eu quero continuar te acompanhando, não quero trabalhar com isso, beleza, sem problema nenhum. Professora, eu gosto mais de uma outra escola, sem problema nenhum, pode continuar acompanhando aqui com a gente, tá? Mas para quem quer se capacitar dentro da auriculoterapia avaliativa, hoje a gente está com uma nova turma, aí aqui com 50% de desconto. Então, o que a gente vê nesse curso aqui? Eu trouxe um resumo muito resumido, né, gente? Porque é um curso assim, que tem muito conteúdo, são mais de 100 videoaulas. Mas olha só, princípios básicos de medicina chinesa é por onde a gente começa, tá? Então, ali você vai ver tudo, né, sobre Qi Shui, Yang, 5 elementos, Jing, enfim. Aí a história da evolução da auriculoterapia, aí nesse módulo você vai encontrar indicações, contraindicações, reações, comportamento do terapeuta, né? Como que o terapeuta tem que reagir conforme tem reações, enfim. Aí vai para os materiais, todo tipo de material. Professora, você ensina agulhas, sementes, stipper, cristal, apong, né? Agulha semipermanente, tudo, gente, tá? Então, magneto, a parte de laser na auriculoterapia, Raihua, tudo isso vocês aprendem sim, tanto de forma teórica quanto prática. Claro, biossegurança, que não pode faltar, né? Regulamentação do seu espaço, você tem que saber como trabalhar depois, não é verdade? E aí a gente tem as regiões, estudo de distribuição de pontos, regiões anatômicas, né? Então, estudo de cada pontinho ali. Pontos em metodologia 3D para aquelas pontinhos que ficam escondidos, que a gente fica com dúvida onde fica, né? Pontos que ficam bem escondidos dentro das conchas, dentro do hélix, lá no final, onde o hélix passa em cima, antitrago interno. Então, é usada a metodologia 3D. Essa orelhinha, ela gira e ela vai lá, mostra bem certinho o ponto. É claro que a anamnese, como que se monta uma estrutura de pontos, que mesmo que eu não for usar a técnica matar raiz, que eu for usar combinação de pontos, então é ensinado essas duas técnicas dentro do curso, né? Combinação de pontos e matar raiz. As duas técnicas são usadas para tratamento. Aí a pessoa vê qual é mais viável. Combinação de ponto tem estrutura, né? Começo com abertura, vou para o comando, né? Determino uma função e direciono o tratamento para o objetivo. Então, ensinando a montar toda essa estrutura de combinação de pontos. Aqui, técnica de sangria, a gente não trabalha com furinho de sangria, a gente trabalha até o avançado, tá? Então, tudo bem orientado ali. Claro, como avaliar o pavilhão auricular, tá? Como funciona a auriculoterapia avaliativa, como é tudo isso. E aí, como bônus,
tá? Bônus do curso. Gente, olha lá. Isso é bônus dentro do curso para você hoje. Auriculoterapia para bebês, auriculoterapia para gestante. Lembra? Cuidado, não vai atender sem ter capacitação, né? Auriculoterapia na estética e a técnica matar raiz, que é a nossa técnica aí exclusiva. Gente, todo o curso é 100% gravado. Tá? Então você vai lá, assiste as aulas, volta, é liberado o acesso por 5 anos, você vai ver novamente quantas vezes você quiser. Mas na hora de dúvida, como o curso é todo gravado, nós temos um grupo VIP lá no Telegram, que é a comunidade Entendendo a Auriculoterapia. Então, você participa desse grupo VIP, onde as dúvidas você tira comigo dentro desse grupo. É esse grupo que o pessoal fala, a nossa família Entendendo a Auriculoterapia, todo mundo interage, né? E aí a gente tem um mapa exclusivo, tá? Para baixar dentro do curso de materiais, você tem mapa, você tem e-books, você tem a apostila do curso, orelha para acompanhar as instruções de localização de pontos, ficha de anamnese, tem bastante coisa para você baixar lá. Nós temos de presente da Abrat, nós não somos da Abrat, tá, gente? Tem gente que entra em contato com nós querendo se credenciar na Abrat, nós não somos da Abrat. Esse aqui é um presente que a Abrat deu, tá, para o nosso curso Entendendo a Auriculoterapia. Então, quando você conclui o curso, gera o certificado que tem a quantidade de horas exigida pela Abrat, né? São 150 horas, tá? Aí você ganha de presente a isenção da primeira anuidade da Abrat. Lembra que lá no vídeo inicial tinha uma aluna abrindo a sua carteirinha que ela recebeu da Abrat? A sua carteirinha, então, de terapeuta chega na sua casa. É opcional. Lembrando que a taxa hoje da Abrat está em torno de 360, 390 reais, uma coisa assim. Isso é isento para você pagar, certo? E aí você recebe sua CRTH para trabalhar com mais segurança. Né, passando mais credibilidade para o seu paciente. Não é obrigatório, lembrando isso, tá? Tem uma taxa que se paga de R$ 150, né? Lá, mas é da confecção de materiais que, mesmo fazendo de forma particular com a Abrat, além dos 360, vai ter esse 150 da confecção do material. Então, a confecção do material e o envio, enfim, toda essa papelada não é isento, né? Porque daí também já é, né? Aí eles estariam pagando para nós. Mas a isenção do credenciamento você ganha da Abrat. Certificado, professora? Sim, tem certificado. Aqui eu coloquei certificados, né, que nós temos do curso de floral, certificado do curso Entendendo os Pontos, certificado aqui nosso do Entendendo a Auriculoterapia, ele já vem, tá? Ele já sai aqui com o selo, então, da Abrat e com o selo da Biblioteca Nacional. Então, é um curso registrado na Biblioteca Nacional. Atrás do certificado vem especificando, né, os módulos que você passou no curso, tá, com a sua carga horária, por isso é aceito em muitos lugares o nosso certificado, inclusive alguns conselhos na área da saúde, né, estão aí aceitando, tendo uma boa aceitação do certificado do curso Entendendo a Auriculoterapia, vendo que realmente é algo sério. E aqui o certificado do 2.0, coloquei aqui para vocês com a carga horária de 100 horas, tá? Então, 1.0 é 150 horas e o 2.0, que é o curso lá de especialização no emocional, 100 horas. E todos os cursos com 50% de desconto, tá? Todos os cursos com 50% de desconto. Até hoje, eu acho que até amanhã, uma coisa assim, no suporte não está aqui comigo agora. Mas, se eu não me engano, esse 50% de desconto vai até amanhã, vai ficar por 24 horas. Então, aproveita e vem, né? O Entendendo a Auriculoterapia 1.0, o Entendendo os Pontos, o Entendendo os Florais de Bach e o Entendendo o Stipper são cursos, tá? Diferentes que nós temos ali, e todos esses cursos estão com 50% de desconto. O que está com mais de 50% de desconto? Mais. Quando você adquire um combo, tá? Gente, o combo tá saindo tipo todos os cursos praticamente com o preço de um curso no valor normal. Então, nós temos o combo, a opção do combo 1, que é o Entendendo a Auriculoterapia 1.0 mais o 2.0, e o combo 2, que é 1.0 mais 2.0, mais Entendendo os Pontos e mais os Florais de Bach. Entendendo os Florais de Bach, curso de capacitação profissional. Entendendo a Auriculoterapia 1.0, curso de capacitação profissional. Entendendo os pontos, é um mergulho realmente conhecendo a fundo, de forma avançada, os pontos de auriculoterapia e suas funções, tá? E
O curso aqui 2.0, ele é um curso muito avançado dentro da avaliação e do tratamento emocional para quem quer se especializar nessa área de trabalhar com emocional. E aí, gente, né? Vou seguindo com a aula aqui com vocês, já fica atenta aí na telinha que nós vamos para a nossa avaliação do pavilhão auricular. Mas olha só, não esqueça, viu, gente? Lembrando que a nossa mentoria lá no Telegram é vitalícia, nós temos aí, né, uma diversidade de bônus para vocês, para quem fechar, então, até amanhã, tá? Então, 24 horas com esse 50% de desconto. Vamos comigo agora, então? Aqui que eu vou trocar a nossa telinha, que eu vou trazer a outra telinha, já peguei o norte aqui, que eu vou, né, a gente vai fazer esse estudo. A nossa, opa, ainda tem, eu acho que uma, peraí, daqui para a gente pegar mais uns dados da paciente. Quando a gente vai fazer a avaliação do pavilhão auricular, gente, voltando aqui para vocês, né? Então, quem vai ser meu aluno daqui a pouco, eu vou, desde já, bem-vindo, né? Ao Entendendo a Auriculoterapia, viu, gente? Mas olha só, o que eu vou fazer agora aqui, essa avaliação, ela vai entrar dentro do que vocês aprendem no curso 1.0, tá? E claro, eu não consigo, não dou conta, né? Sempre que a gente dá uma olhadinha no emocional também, eu acabo adentrando em alguns conhecimentos aqui emocionais do paciente que a gente está estudando. Hoje eu não vou fazer uma avaliação de pavilhão auricular, a gente vai fazer hoje um estudo de caso, tá? Que a avaliação ainda eu vou fazer, na semana que vem a gente vai ter 3 avaliações sequenciais. Então hoje a gente vai fazer um estudo de caso. Muito obrigado mais uma vez por quem, né, disponibilizou aí. A soma das alterações, gente, é que é o resultado de uma avaliação. Não tem como você ter uma característica, um item e dar soma de resultado. Então, é uma somatória de fatores, isso é muito importante. A nossa paciente a ser estudada hoje é uma mulher de 47 anos. Professora, por que que tem que ter idade? A idade, ela é uma informação importante, porque é a partir da idade que eu vou ver se a orelha dessa paciente está condizente com a idade dela, ou se ela está já mais envelhecida, ou se ela está muito jovem para a idade dela. Então, a partir disso, eu consigo, né? A gente consegue ver isso na orelha. Essa paciente, ela está num nível de balança, eu diria que é mais ou menos para a idade dela, porque tem um consumo de DIN um pouquinho a mais do que devia aqui, tá? Mas assim, tá dentro do padrão. Vamos deixar que tá aí dentro de 47 anos até uns 53, enfim. Tá? Mas o consumo de DIN é que está desvalorizando um pouquinho. A partir do momento que cuidar disso, ela vai dar uma rejuvenescida geral também. A queixa principal dela, que ela chega. Gente, quando chega, ter queixa principal é importante, porque o tratamento tem que ter objetivo. O objetivo é em cima da queixa principal, né? A queixa principal dela ela tá com tosse há uns 2 meses, então ela procurou o auriculoterapeuta, chegou até você, porque há 2 meses ela está tossindo e não consegue parar de tossir. Professora, que ponto eu coloco para tosse? Você já pensou no escuro? Eu falar para você, coloca Xaimenri simpático pulmão, coloca o pontinho que tem aqui atrás, olha, que ele é ótimo para tosse. Poxa, não, a gente tem que tratar essa paciência, vocês vão ver a alteração onde está, tá? Vamos ver que nível que está essa alteração, os cuidados que ela tem que ter. E aí, outras queixas, ela colocou aqui que ela está com tristeza, anemia, tireoide, né? Então, ela fez até, inclusive, passou por um processo cirúrgico de tireoide, enfim. Mas vamos trazer agora a telinha aqui, onde nós vamos estudar o caso, certo? Como você notou, o consumo de DING, as rugas, a orelha caída, é tudo uma somatória, Ana. Mas o consumo de DIN, principalmente por estar com essas partes do lóbulo bem afundadas, bem para dentro, já consumindo essa região aqui, tá? Olha só, ela relatou que fez, né, aí a cirurgia da tireoide. Eu até perguntei para ela, porque é uma coisa que a gente tem que observar e a gente tem que perguntar. Essa elevação, porque eu estou com fotos aqui, né? Eu não conheço a paciente, eu não toquei na paciente. Muitas informações ficam perdidas quando é só foto. E aí, quando eu perguntei para ela se isso aqui ela já
sempre teve, né? É uma alteração que veio na genética, ou se isso surgiu por esses dias, que mais parece que surgiu por esses dias. Mas, enfim, eu preciso descartar a possibilidade de estar na composição genética, por exemplo, uma verruguinha, enfim, tá? E aí ela me disse que isso surgiu após o procedimento cirúrgico de tireoide e que a tireoide, gente, está nessa região, tá? Então, acabou formando aqui, mas isso tudo vai ter uma explicação e está relacionada com a sua tosse também. Olha só, se falou tosse, a gente lembra de pulmão, é claro, tá? Então, primeiro eu quero ver como está o pulmão dessa paciente. Gente, o pulmão dessa paciente, quando eu venho desse lado, né, a gente observa bastante bloqueio de Ti, bastante. Um monte de pigmentação, olha só, parecendo um monte de cravinhos aqui na área de pulmão, né? Então, isso aqui são bloqueios de Ti. Eu sei que desse lado, então, ou seja, opa, sumiu aqui. Do lado direito, eu sei que está com bloqueio de Ti no pulmão, mas eu tenho que ver os dois lados. Detalhe importante: quando nós vamos fazer a avaliação de pavilhão auricular, eu preciso ter fotos das duas orelhas. Não faz a avaliação de pavilhão auricular com uma orelha só, porque a informação mais importante pode estar na orelha que você não está vendo, tá? Então precisa ser bilateral na hora de fazer a avaliação. É por foto? A foto precisa ser extremamente nítida. Quanto mais nítida, melhor. Focada, como essa aqui, né? Tá perfeita aqui, certo? Olha só, quando eu venho para o pulmão aqui do lado, eu quero deixar bem aproximado para vocês verem, né? Quando eu venho para o pulmão aqui do lado esquerdo, olha, eu não sei o que está pior, o direito ou o esquerdo. O direito está com bloqueio de Ti. O pulmão esquerdo está com uma umidade, né? Inclusive encharcando até o coração, tudo aqui, tá? Está com muita umidade. O que é muito importante observar qual que é o elemento chave. Que elemento está travando os demais? Qual que é o elemento que é responsável por toda essa desorganização desse pulmão, por ela estar com bloqueio de Ti de um lado, por ela estar com excesso de umidade no pulmão do outro lado. E isso, claro, né, consequentemente tá gerando essa tosse aí, que a tosse é um sintoma. Se eu observar a orelha úmida, bloqueio de Ti, sem a paciente me relatar, eu posso dizer que ela tem tosse? Não. Tá? Porque o sintoma vai ser diferente de uma pessoa para outra. Quem traz o sintoma é o paciente. Mas se eu não sei encontrar a causa do problema, onde está o problema, eu vou tratar ela tosse, 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 e ela vai continuar tossindo, 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 ou vai parar com a tosse, mas o problema raiz não vai ser resolvido. E aqui nós temos umidade de um lado e nós temos bloqueio de Ti do outro lado. As duas orelhas precisam ser tratadas de formas diferentes em uma só paciente nesse caso, tá? Tudo que é elevação, que tá gordinho, parece que tá inchado, é umidade. Umidade está relacionado com o Ti do baço. E aí é o anti-hélix, a cor do anti-hélix que me dá, tá, a informação de qual elemento está travando o que está gerando, o elemento que está gerando o sintoma. Então, não necessariamente o metal é o problema aqui, tá? O metal ele está sofrendo uma consequência de um desequilíbrio do baço. Olha só, tá? Quem sabe fazer avaliação aí já sabe, né? Olha só, amarelo, tudo amarelo, tá? Então, essa cor vermelha ou branca, isso aí é yin e yang. Isso aí é outra coisa, tá? Mas a gente vê a cor, a coloração de fundo desse anti-hélix está amarelo. Então, já me leva a saber que é o baço que está com problema. Quando eu venho daí nessa região do pulmão encharcada, olho no baço, gente, olha aqui. Bloqueio de Ti no baço, circulando toda a região de pulmão dela. Tá? Vocês conseguem enxergar isso? Esse bloqueio de Ti no baço aqui, olha, vou fazer bem em cima e vou apagar para vocês verem. Tá bem aqui, e aí eu vou apagar para que vocês observem como está com bloqueio de Ti lá no baço. Baço, aí eu preciso dar 5 elementos, aí eu tenho que ter fundamento. Que escola estou seguindo para ter essa ideia? Baço na visão ocidental? Não, baço na visão chinesa.
A auriculoterapia avaliativa, ela se fundamenta nesses princípios básicos. A gente avalia o paciente na orelha, mas levando em consideração a ideia da medicina chinesa. O baço é responsável pela preocupação. Aí eu entro no emocional dessa paciente, nível 1.0. Já nem estou indo 2.0 ainda não. Esse excesso de preocupação, ou seja, excesso, olha quanta umidade, está encharcado esse baço. Esse excesso de preocupação, então, olha, cercando o pulmão, que é a casinha da tristeza, é que está gerando a tristeza nessa paciente. Olha só, se eu não tratar o baço junto com o pulmão aqui, essa paciente vai ter resposta? Difícil, tá? Então, realmente, a gente tem que tratar em conjunto. O baço é responsável por isso aqui também, tá? Formou essa umidade nessa região, porque ele está totalmente encharcado e ele está descarregando, né, esse peso, essa umidade dele nas regiões mais fragilizadas sua. Nesse caso, pelo processo cirúrgico, fragilizou muito a região da tireoide e despencou aí uma umidade do baço nessa região, ok? Então, é isso aí, tem que tratar baço, não vai ter jeito aqui não, né? Quando a gente vem, olha só, outra coisa que chama muita atenção, eu vou fazer aqui, então o baço a gente já encontrou a causa da tosse, a gente já encontrou que o pulmão está úmido e que tem bloqueio de ti. Mas agora a gente vai um pouquinho mais longe com você. A gente vai achar outros desequilíbrios aqui. Você diz que tem tristeza. Claro, tido pulmão totalmente bloqueado gera tristeza. E essa tristeza, eu vou dizer para você que está suando no seu peito, não é uma tristeza que seja queimada, não é uma tristeza que te dê uma fraqueza, por mais que você tenha anemia. Essa tristeza, ela está pesando dentro de você. Por que eu estou te falando isso? Porque o baço, ele gera umidade, então tem muita umidade nesse pulmão. A tristeza está sendo pesada aqui dentro. É sensação de peso na região do pulmão, tá? Isso devido a esse excesso de umidade que gera peso realmente. Normalmente, quando a pessoa está com o baço encharcado dessa forma, né? Ela também, tá? Quando está com o baço encharcado dessa forma, ela também sente peso no corpo, peso nas costas, né? Olha só, tem uma fraqueza aqui, tem um bloqueio de ti na região de coxa, então as pernas parece que estão pesadas, os braços, o corpo fica cansado, então tudo que ela sente em forma de peso, certo? O adrenal direito, lá vem os alunos aqui me ajudar, né? Que legal. Ok. Olha lá, vamos lá. Oi, professora, também o adrenal direito está sem cor, né? Também está sem cor, tá? A gente já vai chegar aí nessa questão que tem alteração hormonal. Tem tireoide também, né? E tem alteração hormonal aqui, tá? Aqui, olha, na orelha, vamos estudar primeiro a orelha direita? Na orelha direita dessa paciente, tá? Nós temos isso aqui, olha. Essas manchinhas nessa região, tá? Elas até formam uma espécie de coração aqui mais dentro, aqui. Então, eu estou pegando uma mancha e outra mancha sequencial. Eu quero que eu vou aproximar bem, para que você possa ver bem da tela que você está me acompanhando. Olha aqui, forma até um coraçãozinho aqui, né? Ela está até desenhando o que ela está sentindo, tá? Esse bloqueio de ti chegou até o coração. Essa tristeza dela, tá? Essa tristeza que ela está sentindo, que ela está guardada, que está bloqueada, que está pesada, está gerando mágoa. E isso está ficando num poço guardado lá, né? Isso está ardendo. Então, o peso está ardendo essa mágoa que está sendo internalizada. Paciente, se estiver me ouvindo aí, ou quem disponibilizou a orelha da paciente, se puder ir me dando feedback, falar estou por aqui, só para saber que você está por aqui, certo? Senão eu não sei, às vezes coloca alguma, mas não fala, eu sou a paciente, né? Ou eu que disponibilizei o caso da paciente, coloca aí para mim. Tá? Então, olha só, a gente já vê tudo isso só olhando na orelha dela. Tá? E a gente começa a fazer um tratamento de desbloqueio, mas também, né, levando para o emocional para tratar essa mágoa aqui. Isso aqui está no ponto boca. Se isso aqui está no ponto boca, aqui está por aqui.
Ah, olha, obrigada, viu, pelo seu feedback. É, esse ponto boca, ele tá com uma mancha, tá? Mostrando que realmente tem coisa aqui guardada. A falta de verbalização da maneira correta tá te torturando muito, tá? Então precisa falar, precisa expor, precisa colocar, precisa limpar tudo de forma verbal, jogar isso para fora, porque senão você vai acumular cada vez mais isso nessa região. Então vai cada vez mais, né? E o corpo, a partir do emocional, ele vai trazendo aí os seus problemas físicos por consequência, certo? Por mais que já tenha feito cirurgia da tireoide, se você não cuidar, como ela manifestou essa alteração que não quer sair daqui o problema, né? Pode voltar a ter problema nessa região, tá? E olha que está escurecida a região de tronco cerebral também. Então, olha só, claro que tem muita coisa, né, gente, para a gente ver aqui. Cada avaliação vai 2 horas se fosse fazer aí, só para que vocês tenham uma noção de que é importante avaliar, tá? Aqui, olha só, a gente observa na nossa paciente que o parto não foi um parto tão simples. Teve alguma complicação no parto dela, mas relacionado com o pai, tá? Um afeto paternal. É claro que provavelmente isso está aí, talvez no inconsciente, não sei se ela tem aí consciência disso. Quando você tinha 9 anos de idade, você passou por um corte, aproximadamente dentro dos 9 anos aqui, vai dar entre 8 e 9, tá? Mas mais para chegando já nos 9 anos de idade. Você passou por um corte muito significativo. Ou você mudou de cidade, ou você perdeu alguém importante, porque o corte aqui foi bem significativo e ainda está fazendo parte do seu ciclo emocional, esse corte que você teve aos 9 anos de idade. Você lembra alguma coisa dos 9 anos de idade que você passou por algo que te marcou muito e que ainda te machuca até hoje? Tá? Então, vê aí, essa desconexão de relacionamento com o paternal, ela tá desde o útero, na verdade, tá? Já confirmou isso com a mãe, tá? Então, isso aí. Enfim, tá? Nós vamos aqui, só para vocês entenderem que a orelha, gente, ela mostra muita coisa, tá? Ela mostra muita coisa. Quando a gente vai olhar a orelhinha dela de uma forma geral, né? Se você bate o olho e fala, olha, é uma pessoa com, né, ela já tem uma personalidade de líder nata, né? Ela já tem uma personalidade. Olha só a orelha dela é recessiva, bem solta, tá? Ela tem um instinto de liderança natural, você já nasceu com isso, tá? Você tem uma. Quando você olha essa região da orelha aqui, dá para observar que você é uma super conselheira, tá no lugar certo, né? Auriculoterapia, você tá trabalhando no ramo da auriculoterapia, então você tá aí certinho, sabe? Porque você é super conselheira, você é super acolhedora, você gosta de cuidar do outro. Porém, por mais que você tenha todo esse aspecto de liderança, tudo isso tudo pode ser afetado devido a esses bloqueios que você está tendo, né? Devido a esses bloqueios de, olha, sentir uma pressão muito forte de alguém superior sobre você, tá? Dentro da orelha direita, a gente vê mais as questões mais do aspecto yin. Essa mágoa dentro desse coração, ela está mais relacionada com uma figura feminina, é mais voltada para uma mulher, né? Eu diria que você até registrou dentro do seu pulmão a figura dessa mulher. É como se você fechasse o olho e você a visse constantemente, o seu pulmão sofresse, né? Estivesse fotografado ela dentro dele, tá? Então, assim, a gente chega a ver uma figura aqui nesse sentido, tá? Então, depois eu quero, no privado, né? Depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa figura aqui que está registrada dentro do seu pulmão, que está te gerando essa mágoa. Já do lado esquerdo, com o homem, é o peso, tá? É o peso, é alguém, algo superior te pressionando demais, né? Então, assim, tem todas essas características aqui na sua orelha, certo? O que mais que nós podemos ver aqui? Ok, vamos lá. Claro que nós temos muita coisa, né? Mas
vai ser mais importante agora, eu acho que seria isso, tá? Então, essa parte aqui, esse consumo de zinc significativo que está na parte do seu lóbulo, tá? É a sua autoconfiança. A sua autoconfiança está te esgotando, tá? Lá embaixo mesmo. Ah, ó, ela vai dando feedback, né? Sim, no profissional, né? Então, essa falta de autoconfiança é o que está te esgotando o seu dia. Você precisa acreditar mais em você, porque a sua capacidade vai muito além, viu? Acredite em você. Também a questão de ciúmes, tá? Ainda a gente tem um pouquinho aqui, tá? Uma questão de ciúmes consumindo aí, tá? Enfim, gente, tá bom, né? A professora fala demais. Se a gente for ficar vendo aqui, a gente vai escrever um livro. Mas olha, o que essa menina está escutando não está dentro daquilo que ela aceita, dentro das crenças que ela estabeleceu, que ela foi criada. Ela tem uma estrutura de crença que não condiz com o que ela vem ouvindo. E ela não está aceitando muito isso, não. Falei que não tem jeito de não ir para o 2.0, gente, na hora da avaliação. Né? Não tem jeito. E o que eu vou indicar para você? Você está se fechando um pouquinho nesse aspecto mais nesse lado mais feminino, tá? Você está se fechando, essa depressão sua está mais, né, voltada para isso. Então, eu vou pedir para você, tá? Olha só, é isso, né? Gente, é muito legal que vai dando feedback aqui, Sara. Obrigado, viu? Eu vou pedir para você trabalhar, como eu sei, olha por que é difícil orientar alunos de outra escola a fazer o tratamento, porque ela eu sei que é aluna e eu posso orientar dentro das nossas técnicas que ela vai saber o que eu estou fazendo. Primeiro passo, você vai preencher todo o pavilhão auricular, direito e esquerdo, com máscara stipper, tá, Sara? Então, com menina, não é para ficar em lágrimas, a gente vai te ajudar, vou te ajudar. Depois a gente vai conversar mais, tá? Mas eu vou passar aqui já para você sobre como a gente vai fazer todo esse seu tratamento. Preenche tudo com stipper, faz uma esfoliação bem feita, deixa por 20 minutinhos, retira todo o excesso da máscara, e aí você vai pegar o stipper, Sara, e você vai colocar, tá? Do ponto zero aqui, mas por dentro do lóbulo, desculpa, por dentro do hélix, bem na curvinha do lado de dentro do hélix. Olha só, na curvinha aqui, tá? Olha só, mas para o lado de dentro. Eu vou marcar fora, mas é dentro aqui, para abrir esse hélix. Então, você vai colocar stipper. Eu não vou saber a quantidade que eu vou te indicar, porque eu não sei quantos stipper vai dar, né? Por foto, sai do padrão natural, mas você vai colocar stipper em toda essa parte aqui, na parte interna, depois da aplicação da máscara, certo? Fez a aplicação da máscara, papapá. Então, aqui, olha, aqui nesse local, mais um stipper, tá? Então, bolona grande, aqui, stipper. Nesse local. Aqui, stipper. Um stipper vai dar, tá? Eu não sou muito boa de desenho, gente. Na verdade, eu sou péssima de desenho. Quando eu vou dar aula presencial, eu gosto de fazer rabisqueira, tá explicando, mas a minha rabisqueira, meu Deus, só os alunos na hora para entender, porque depois que entra na sala fala, aula de que será que teve aqui, né? E aí a gente vem, tá? A gente vem para o outro lado. Agora a gente vai cuidar do outro lado, certo? Olha só, essa umidade aqui, eu queria, na verdade, se você mesmo vai fazer o seu tratamento, você não vai fazer isso, mas se você tiver alguém que faça isso por você, a cerquinha nessa região aqui, que está mais elevada, eu gostaria que você fizesse com a sangria. A gente vai ter um processo de tratamento muito mais rápido com a sangria aqui. Agora, professora, sou eu mesma que vou fazer em mim. Não, tá? A sangria aqui interna, você mesmo não, porque você não vai ver certinho o local dentro da concha para fazer. E para fazer no lugar errado, então melhor não fazer, tá? Então a gente entra aqui com o ponto zero, tá? Porque isso ainda está influenciando em você, lá do útero. A gente vai para o nascimento. Pode pôr, vou fazer menorzinho no nascimento, porque no nascimento, no ponto zero pode pôr um cristal, no nascimento pode pôr um cristal, tá? E
nos seus 9 anos de idade, pode pôr um cristal, certo? Cerquinha pode ser feita com cristal, tá? Você já sabe todas essas técnicas, né? A gente vem para o baço, fundamental. Se você não for fazer, se não tem quem vai fazer para você, então vamos com stipper, os maiores stipper, lembra? Stipper bem no centro aqui, que você vai pegar coração, vai pegar borda de pulmão, vamos tirar essa umidade. Você tá com alteração também no sistema endócrino. Olha só, quem consegue acompanhar comigo aqui a alteração do endócrino, tá? Tem bloqueio de tinoendócrino. Pode ser que claro, né? Tem alteração de tireoide e alteração hormonal. Pode ser que quando você passar a máscara, isso aqui já saia, tá? Mas a gente não sabe se vai sair ou não. Legal que você trabalhe como, né? Tem 3 pintinhas ali de bloqueio de ti, um cristal, você não vai pegar ele. Então é melhor pôr um stipper em cima, certo? Aí vamos tratar os sucos, tá? Aí você vai matar raiz desses sucos aqui. Muito importante. Opa, aqui saiu também um stipper em cima, que aqui tá muito importante você deixar o stipper. Certinho? Olha só. A gente está com super tratamento para você. Agora, a gente está pensando no fator de direcionar, porque a gente tem uma queixa. A gente tem uma tosse que não passa. Professora, que ponto de tosse? Ponto de tosse, gente, olha só, ponto de tosse para protocolo pronto, né? A gente vem aqui na raiz do hélix, sai no hélix, olha só como referência, reto com a raiz do hélix, atrás do hélix, lá atrás, não na frente, atrás, lá no dorso, no hélix, nessa região, a gente tem um pontinho muito bom para emergência, para acalmar a tosse. Mas isso aqui não é o que a gente quer acalmar só por emergência, né? Nós queremos tratar você, e para isso a gente precisa tirar primeiro essa umidade do pulmão. Cuida também, paciente, né? Cuida também com o que você está comendo, tá? Alimentos com base em laticínios acaba complicando para a gente tirar a umidade, né? Além de todo esse fator emocional por trás, também tem o fator baço. Então, se tem fator baço, também nós estamos pensando aqui no fator de alimentação. Tira tudo que for, enquanto essa tosse não vai embora, enquanto a gente não tira essa umidade, tenta tirar tudo que deriva do leite, leite e seus derivados, tá? Tenta não se alimentar com nada que venha do leite. Alimentos que gerem muita umidade. Observa o lugar que você está trabalhando se não tem umidade. O lugar que você está dormindo, se a cabeça não está tendo contato com parede, com umidade. Tá? Então, tudo isso é importante a gente levar em consideração. A gente fez o que o paciente quer? Talvez não. Mas nós fizemos o que o paciente realmente precisa. Isso aqui vai trazer para ela um despertar dentro dessa tristeza, vai fazer com que ela se abra mais, tá? Então, vai ajudar bastante nesse aspecto e a gente vai começar a trabalhar junto. Olha só, nós estamos trabalhando o que ela precisa no tratamento da tosse, da umidade do pulmão, né? Estamos trabalhando aí para ajudar na verbalização. Ela precisa soltar, menina, você precisa se abrir mais, está se fechando muito aqui, né? Então, se valorize mais, precisa cuidar para preencher essa região, para a autoconfiança aumentar. No primeiro passo, faz o preenchimento por mancha, tá, Sara? No segundo passo, se já tiver sumida a mancha, você faz a técnica de preenchimento, só o preenchimento com os cristais, como vocês aprendem lá no curso. Então, na segunda sessão, seria bom avaliar tudo isso de novo. Temos mais alterações, tá, gente? Nós temos muitas alterações, mas vamos cuidar de uma coisa de cada vez, senão o organismo nem sabe o que a gente quer, quando a gente quer tratar tudo de uma vez só. Isso aqui, com certeza, vai fazer uma grande diferença aí na sua história, viu? Vai te ajudar muito, tanto no aspecto físico quanto no aspecto emocional, Sara. Gente, eu gostaria do feedback, então. Sara já deu aqui, foi dando, né? O feedback aqui, né, Sara? Tá condizente, tá dentro realmente tá dentro realmente daquilo que você precisa. Do que eu falei aqui, tá dentro das suas características? Dá um feedback para mim, por favor. A Neuza colocou, então, neste caso, não se coloca o ponto de tosse? Sim, pode colocar,
tá? Pode colocar o ponto tosse sim, e aí nós vamos direcionar a queixa. Agora sim a gente vai dar atenção para a queixa. Pode colocar o ponto de tosse também, mas a princípio nós queremos tratar a causa, nós queremos derrubar a árvore inteira, a gente não quer só cortar os galhos, certo? Então, olha, a Sara já deu o feedback aqui para gente, né? Aqui estou encantada, está me descrevendo por aí. Ana, uma dúvida: o que significa ter o lóbulo junto do rosto? Lóbulo junto do rosto é uma pessoa que nasceu com gene recessivo, tá, Ana? E o recessivo, ele tem muitas vezes um cargo de líder em alguma empresa e ele tem uma dificuldade em aceitar ser liderado, ou, aliás, um cargo de não ser líder, ele tem dificuldade de aceitar ser liderado. Enfim, tá? O recessivo, ele só vai ter um nível de superioridade diante de outro recessivo. Quando chega um dominante perto dele, que é o lóbulo separado, ele não consegue ter uma voz ativa em cima dessa pessoa. E também na questão genética, né? É estudado dentro da genética, a gente é estudado sobre isso. Tá? Quem tem o lóbulo recessivo colado na face, ele tem menos predisposição a gerar, né, a doar gene para um filho. Tá? As características deles são menores, vai, claro, tem característica pai e mãe, todo mundo, né? Mas vai pegar mais da característica dominante. Agora, se ele tiver com outro recessivo, aí fica meio a meio, porque os dois são recessivos, entendeu? Gente, alguém já tinha visto aqui, né, sobre a avaliação do pavilhão auricular? Hoje a gente só fez um estudo. Semana que vem nós vamos trabalhar realmente fazendo a avaliação. Hoje a gente fez estudo de caso, que é um pouquinho diferente, né? Mostrar para vocês aqui tudo certinho. Ok, vamos lá. Inicia o tratamento emocional para destravar o físico. A gente trabalha o conjunto aqui, Vânia. Aqui a gente vai trabalhar junto, tá? Físico e emocional, né? Então a gente acelera o processo aí de tratamento. Quem gostou dessas avaliações aí? Agora, deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês. Gente, não manda orelha para professora avaliar. Não consigo me comprometer com vocês nem lá no grupo. Por quê? Porque para fazer a avaliação de um pavilhão auricular, a gente demora tempo, tá? Então leva em torno de meia hora para fazer uma avaliação. Aqui a gente fizemos só um estudo de caso para mostrar um pouquinho para vocês como é uma avaliação de pavilhão auricular, né? Porque a gente nem fez o estudo inteiro dela, né, Sara? A gente vai estudar mais depois, eu vou te orientar melhor. Mas a gente nem fez o estudo inteiro dela, a gente só fez aqui um estudo de caso, mostrando, dando uma pinceladinha da auriculoterapia avaliativa aqui para vocês. Então, para fazer a avaliação, demora. A professora não tem tempo para fazer. Se eu fizer só para um lá no grupo, é injusto. Aí teria que fazer para todos. Então, não consigo. Isso vira uma bagunça, na verdade. Então, no grupo eu não faço. O que eu faço é ensinar. Então, quem quer aprender tem que vir para o curso Entendendo a Auriculoterapia, viu, gente? Aproveita aí a oportunidade dos 50% de desconto hoje. E também, né, tem esse fator que vocês viram, que a nossa forma de tratamento é um pouquinho diferente daquela estrutura de combinação de pontos. Que ponto eu coloco? Gêmea, rim, simpático, coloca coração, fígado, rim. Então, a gente tem um olhar um pouco diferenciado na hora do tratamento também. E daí, não adianta eu avaliar a sua orelha e te colocar uma combinação de pontos para você tratar, e você vai falar assim: o que é isso, professora? Aí a professora vai ter que ensinar, aí não fez o curso, aí não vai entender, a professora tem que dar uma aula, só isso leva quanto tempo, né? Então fica muito complicado isso, tá? Então eu prefiro fazer a avaliação de quem já é aluno, porque daí ele vai saber o tratamento, vai saber fazer certinho e vai saber dar continuidade, porque toda semana ela vai ter que se reavaliar e ver a combinação que vai ter que ser trocada aqui de pontos na orelha dela. Por isso é muito importante saber entender o método para trabalhar dentro do método. Certinho, pessoal? Quem vem comigo, então, essa semana? Vamos lá agora para o grupo, tá, gente? Só depois para ninguém falar assim, não me avisou, professora, mais uma vez, tá, gente? 50% de desconto até amanhã. Depois daí a gente não vai ter mais esse valor de desconto. Entra para o segundo lote, daí o link ele é programado, vence o suporte, não consegue liberar depois esse valor das primeiras 24 horas, certo? Então, beijo no coração.
Vem comigo que eu vou lá para os grupos agora tirar dúvidas de vocês. Não vou avaliar pavilhão auricular de ninguém, mas eu vou tirar dúvidas que vocês tiverem agora, né? Fiquem com Deus e até a nossa próxima live. Amanhã, aula de localização de pontos para vocês verem como é possível aprender localização de ponto mesmo que online aqui. Beijo no coração, gente. Até daqui a pouco nos grupos e até amanhã para quem vem para a próxima aula.